Um abraço ao companheiro João Arnaldo. Quando ele foi do IBAMA, contribuiu muito com o CONDEMA e dava apoio nas primeiras lutas que tivemos nas invasões e extrações no Parque Vasconcelos Sobrinho, Serra dos Cavalos. Tem que reconhecer aí esse trabalho dele. Ô João, o Divanilson lembra essa tua atuação aqui no IBAMA, e eu te pergunto o seguinte: você dobrou com Marília Reis em 2020. Diante do cenário que está se mostrando aí, de prováveis conjunturas, existe essa possibilidade de vocês chegarem lá na convenção e de repente ter uma nova composição? Ou o partido que Marília Reis foi, o Solidariedade, por ter muitos conservadores, acaba dificultando essa nova composição de vocês dois? Ô Mário, primeiro se vocês estão me ouvindo. Não, aproxima o microfone da tua boca, aí a gente vai conseguir ouvir. Deixa eu ligar para o Wilfred, né, que é o assessor dele, e aí, Renata, a gente vai... Mantém a imagem dele. Fica com a imagem. E faz por telefone. Acho que agora vai voltar. Oi. Cadê o cabo aqui? Não estava aqui esse cabo. Ah, tá aqui. Agora? Acho que agora tá ouvindo, Mário. Tá me ouvindo? Eu agora. Estou me ouvindo, a gente está tentando agora aqui reconectar, tá ouvindo? Pronto, deixa a imagem dele, a gente vai pelo teu telefone, Wilfred. Como? Oi. Tu tá falando. Ele tá com o microfone já. Tá, pronto, ótimo. Então, desliga aí do seu, Mário Flávio. já foi desligado. Pronto. Então, João, você entendeu minha pergunta? Pronto, eu entendi. Agora tá ouvindo melhor? Sim, tá ótimo, pode seguir. Ah, que bom. Então, primeiro, como eu expliquei antes, primeiro o pessoal tem um propósito bem específico sobre a realidade do cenário político do Estado. A deputada Marília Reis, ela fez um movimento político. Ela migrou do Partido dos Trabalhadores para outro partido que nós entendemos que não compõe uma base hoje do campo progressista, independente do Solidariedade sinalizar um apoio a nível nacional ao presidente Lula. Mas eu acho que tem uma mudança, né? Tem uma transição política, tem respostas aí a se dar nos próximos meses que nós vamos compreender melhor o que esses movimentos representam. O pessoal tem uma candidatura posta num processo em que nós acreditamos numa oportunidade, num momento em que Pernambuco quer fazer uma mudança radical na política do Estado. De que esse conjunto de forças que fazem apenas uma disputa por quem vai morar no Palácio do Governo, ele não representa o que nós acreditamos para o futuro do Estado. E eu acho que tem muitas respostas que nós vamos ter nos próximos meses a partir do que cada candidatura representa. Então, nós estamos aqui com uma candidatura para ganhar eleição, para se comunicar com a população. Nós temos uma expectativa, por exemplo, a partir das próprias pesquisas, que muita gente tem se colocado de forma surpresa, mas nós temos dito que uma candidatura progressista deslocada dessa política tradicional tem um espaço para fazer uma eleição vencedora nesse processo de 2022 em Pernambuco, que é o que nós representamos com essa candidatura nossa. Tanto que nas pesquisas que já saíram agora, mesmo a gente sem ter tido visibilidade quase nenhuma ainda, na maior parte dos meios de comunicação, no debate, nas discussões sobre os nossos nomes, o percentual que nós temos aparecido é muito aproximado, por exemplo, do candidato ao governo. A gente está ali no jogo, a gente está debatendo, está fazendo um bom debate. E nós não acreditamos que faz sentido o pessoal deixar de garantir para a população que tem esperança numa mudança verdadeira na política do Estado, que recue a um projeto com essa dimensão. Ô João, como explicar, né? Eu estou aqui com o Twitter aberto, aí tem uma foto aqui, que nessa foto estão o Juliano, né, que é presidente nacional do PSOL, o Túlio Gadelha, que é deputado federal da Rede, o Marcelo Freixo, que é pré-candidato ao governo pelo PSB, a Tabata Amaral, e tem outra pessoa aqui que eu não estou conhecendo. Enfim, como é que vocês explicam não concordar com a aliança com o PSB aqui em Pernambuco e, ao mesmo tempo, concordar com a aliança com o PT e PSB na candidatura de Lula à presidência? Então, muito tranquilo. Primeiro,
como eu comentei antes, o PSB ele não é o mesmo em todos os estados. Existe uma cúpula nacional, do qual Pernambuco, inclusive, tem uma grande liderança, o partido a seccional de Pernambuco, mas em alguns estados o PSB, inclusive, é até mais à direita do que o de Pernambuco. Em que direções do PSB? É bom a gente lembrar, por exemplo, que a Tereza Cristina, que hoje é ministra do governo Bolsonaro, ela estava no PSB até um dia desse. O PSB é esse partido que cabe de tudo. Só que no Rio de Janeiro, por exemplo, o PSB de Molon, de Freixo, é um bom partido, de boas lideranças, é um partido que tem tido uma atuação importante nas mesmas pautas que, por exemplo, o pessoal acredita. Tanto que lá nós estamos dialogando, estamos caminhando juntos, não tem problema nenhum. Inclusive, a gente gostaria de ter mais partidos que a gente se sinta à vontade de compor, de se unir. O desafio da política é de buscar essa unidade, quando a gente acredita que ela existe. Infelizmente, não é o caso de Pernambuco. A nível nacional, o pessoal entende que a primeira necessidade hoje para salvar o Brasil, para reverter essa tragédia humanitária, civilizatória que o país está vivendo, é derrotar Bolsonaro nessas eleições. E nós compreendemos que a liderança política que acumulou mais condições, mais força para poder fazer essa vitória acontecer, ou seja, esse processo de mudança urgente acontecer, é o ex-presidente Lula. Em torno dessa candidatura, quem aceita compor nesse campo, ainda que mais ao centro, como o PSB se tornou, aqui em Pernambuco mais ao centro-direita, no Rio um pouco de centro-esquerda, em outros locais com outras vertentes, mas esse campo, esse conjunto de forças ajuda a derrotar Bolsonaro. Então nós não temos nenhum problema quanto a isso. O que nós temos dificuldade é de dizer que nós acreditamos no mesmo projeto político que o PSB de Pernambuco. Isso não é verdade. João, falando aqui do polo de confecções do Agreste, né, qual é a tua ideia para melhorar a situação aqui das cidades, que muita gente reclama aqui, por exemplo, dos impostos que são cobrados e das rodovias também aqui da nossa região? O que é que você pensa? O que é que você tem conversado com o pessoal do PSOL aqui de Caruaru, Santa Cruz, Toritama, as cidades que fazem parte do polo? Então, a primeira questão é o Estado parar de apenas atrapalhar e ser um promotor do desenvolvimento sustentável da região. E nós falamos de desenvolvimento sustentável em duas vertentes. Uma a ambiental e outra a de um crescimento progressivo, constante, sem solavancos, sem fazer com que as pessoas, ora, tenha uma queda muito grande no número de ocupações por conta de problemas econômicos, e outro, o aquecimento acontece, as pessoas investem, e quando vem uma nova crise, perde tudo. Então, por exemplo, nós temos um problema hídrico grave na região do Agreste. Qual foi a iniciativa do governo do estado para contribuir com a solução desse problema, inclusive para o setor produtivo? Nós defendemos um programa que estruture, por exemplo, a compra de equipamentos, financiamento para a compra de sistemas de reuso de água para toda a indústria do polo T. Para que até 2030, por exemplo, nós temos todas as indústrias fazendo um sistema de reuso de água com, no mínimo, 80% de eficiência. Hoje, as poucas empresas que têm sistema de reuso não reaproveitam nem 60% dessa água, e são pouquíssimas unidades. O desperdício é enorme e a falta de água também. Segunda questão é com relação ao aperfeiçoamento da qualidade da produção. Existem já algumas empresas do setor que já fazem produtos de ponta, mas não é ainda o padrão de boa parte do setor. O setor tem se aperfeiçoado, tem evoluído na qualidade da produção, mas não compete com produtos em escala de maior sofisticação, o que agrega mais valor e mais renda, sem a necessidade de precarização do trabalho como nós vemos hoje, que as pessoas trabalham 10, 12, 14 horas por dia para conseguir manter o pagamento da despesa de casa. Ou seja, é muito legal que tem um setor que gera renda numa região importante de Pernambuco, mas que nós queremos que as pessoas vivam felizes, que vivam com qualidade de vida, que não adoeçam porque estão trabalhando para manter sua vida.
Então, isso tem que agregar valor à produção. Qual é a iniciativa, por exemplo, que foi feita até agora nesse sentido? Praticamente nenhuma. Alguma coisa feita muito mais por conta do SEBRAE ou de uma universidade do que uma ação robusta do governo do Estado. Nós queremos ter um programa voltado para isso. Inclusive, a ideia é mudar completamente, ampliar o papel que as agências de desenvolvimento do Estado têm, no sentido de promover não só capacitação, como crédito, como a ampliação de divulgação, né, de levar os produtos de Pernambuco para outros mercados, não só nacional, como internacionais. João, e o que você pensa com relação... ontem, por exemplo, a gente entrevistou aqui o Miguel Coelho e o debate tomou conta da oposição hoje sobre segurança pública. Né, vários candidatos ou pré-candidatos se posicionando sobre isso. Qual é a tua ideia de melhorar a segurança no Estado? Por exemplo, o Miguel Coelho defendeu que todas as guardas municipais do Estado elas fossem armadas. O que é que você pensa disso também em uma proposta para a segurança, para melhorar a segurança no Estado, que voltou a crescer a violência em Pernambuco nos últimos meses? Perfeito. Uma coisa que é fundamental a gente compreender é que o drama da violência, ele aflige toda a população, mas especialmente as populações mais vulneráveis que vivem nos bairros onde os serviços públicos não chegam. Esse ano, apenas nos 100 primeiros dias de 2022, nós tivemos quase 600 pessoas baleadas em Pernambuco. Dessas, uma média de mortes que chega a quase 20 pessoas por dia. Isso é uma epidemia. O homicídio em Pernambuco já virou uma epidemia, já virou uma tragédia social gravíssima. Quando você junta isso com o desemprego, com a fome, com o problema da habitação, não faz sentido essa inanição política que nós estamos vivendo por conta da omissão do Estado em fazer algo mais robusto para reverter esse cenário. Mas a gente não vai reverter isso com populismo penal. Com esse tipo de discurso fácil de dizer que basta armar as guardas municipais, que por sinal nem são tantas que existem no Estado, ou seja, muitos municípios nem possuem guarda municipal. Mas não tem nada mais falso do ponto de vista científico, das ciências sociais, das estratégias de combate à violência no Brasil e no mundo, do que ampliar, por exemplo, a lógica de política armada, de polícia armada, que é a polícia ostensiva, através da... Questionamos isso de forma muito tranquila, porque o grande problema que nós temos hoje é a dificuldade, por exemplo, de investigar os homicídios que existem, de ter uma ação preventiva. A ação preventiva não é ação armada. Pernambuco não tem inteligência policial, não tem um trabalho feito com a comunidade para compreender as dinâmicas territoriais. Isso é inteligência policial, isso é inteligência de segurança. Identificar todos os cenários de risco, indicadores de violência integrado às políticas públicas, para identificar também quais são as demais omissões, ou seja, ausências de políticas que, integradas à inteligência, à identificação, por exemplo, de crime organizado, você possa fazer ações cirúrgicas. Mas como isso é muito ineficiente em Pernambuco, o que a maior parte dos políticos tradicionais fazem é criar um sentimento na população de que ele vai fazer grandes operações, ou seja, basta ficar enchendo gente de armas que você vai combater, mas na verdade a história mostra que não é isso. A experiência em diversos países mostra que não é isso. Você vai num país como a Inglaterra, que sequer a polícia militar dele tem armas. Por que lá não é violento? Por que as pessoas não andam se matando se a polícia sequer anda armada? Nós não defendemos que a polícia fique sem armas. Nós, ao mesmo tempo, não dá para dizer que armar a guarda municipal, que é uma guarda patrimonial, que tem um papel exatamente para evitar que os municípios deixem de contratar vigilância privada para fazer a sua guarda patrimonial, guarda de praças, a segurança desses espaços públicos de forma
complementar o papel da Polícia Militar, que ela passe a exercer um papel de Polícia Militar. Então, daqui a pouco, o município vai estar criando a sua própria PM, desconectada da PM do Estado, que já é desconectada da Polícia Civil, que é desconectada da Polícia Federal, ninguém se entende, ninguém conversa, e quem gosta disso é o crime organizado. É esse o resultado que nós temos hoje, recorde de homicídio. Nós não estamos precisando de gente para ficar fazendo mais promessa populista de armar a população ou de ficar criando o investimento errado em segurança pública. Nós precisamos investir na segurança das pessoas. As pessoas têm que sentir que podem caminhar nas ruas de forma tranquila, sem ter uma cultura da violência como nós temos hoje, em que por conta de uma briga de vizinhos ou então por conta de uma briga de gangue, a gente vai ter gente sendo baleada. Para isso a gente tem que ter mapeamento, inteligência, entender os indicadores sociais e conversar com o povo. As pessoas dos territórios sabem o que é que acontece, sabem quem é que está ali criando situações de risco para a população que mora lá, mas o Estado não gosta de conversar com as pessoas. E essas lideranças tradicionais não sabem conversar com as pessoas, elas sabem conversar com lideranças políticas, porque o tipo de conversa que eles fazem é de arranjo, é de negociar estrutura, de negociar investimento de apoio, de quanto é que custa isso para poder ter apoio aqui, para ter apoio ali. Ele não sabe como é que senta para conversar e entender a necessidade da população e pactuar com o povo a melhoria da qualidade de vida dela. É exatamente nisso que a gente acredita, inclusive para a segurança, com investimento qualificado em inteligência. Nós temos uma infinidade de dados que poderiam ser utilizados para trabalhar inteligência de segurança pública, sobre danos, sobre violência, sobre prevenção, que sequer são adotados em Pernambuco. E nisso nós acreditamos e vamos investir de forma massiva para fazer Pernambuco ser um dos estados mais seguros do Brasil, invertendo completamente o cenário que nós temos hoje, que foi de desconstrução de uma política que o próprio PSB sinalizou no início do governo, há 16 anos atrás, com o Pacto pela Vida, que o próprio PSB desconstruiu, em vez de fazer ele evoluir. Nem existe mais o Pacto pela Vida e nem existe mais nada. Praticamente é um pacto pela morte entre o governo e a oposição tradicional, que na prática nunca se preocupou com isso. Tá certo, João. Muito obrigado pela sua entrevista, esse bate-papo aqui com a gente. Uma boa sorte na pré-candidatura. E quando estiver aqui pela região, você vem aqui pessoalmente na Rádio Cidade para a gente trocar essa ideia aqui presencial. Obrigado, viu? Um abraço. Claro, mas obrigado a você, obrigado, Renata, a toda a população de Caruaru e região. É sempre um prazer. Eu que trabalhei, meu primeiro trabalho como advogado foi para os movimentos sociais, como o MST, que tem sede em Caruaru. Eu passei muito tempo trabalhando em Caruaru, no meu primeiro ano de advocacia, e é uma cidade que eu tenho muito carinho, uma região que eu tenho muito apreço. Eu sou do sertão, nasci em Salgueiro, vim com 14 anos para o Recife, e sei o que é a luta do interior por buscar promoção de igualdade regional, e nós vamos lutar por isso também. Pronto, Renato. A gente conversou aí com o João Arnaldo, que é pré-candidato ao governo pelo